vocês? Espero que sim, que vocês estejam todos na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, mais um vídeo da Palavra de Deus. Minha irmã me deu a Bíblia, porque a letra dela é bem grande. Acho que de todas as que eu tenho, essa agora é a que tem a letra maior. Então, gente, para mais um vídeo da Palavra de Deus, né? A paz de Deus a todos vocês, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Shalom. Sejam todos bem-vindos ao canal Débora G. Miller. Quem não é inscrito, se inscreve. E bora proclamar o Evangelho de Cristo a todos nesse mundo. Nós fomos selecionados para sermos soldados de Cristo, né, gente? Nós fomos chamados para uma guerra, uma batalha espiritual. Então, gente, vamos anunciar que Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai a Deus se não for por Ele. Amém? Então, gente, no último vídeo eu li, né, parei no capítulo 3, no finalzinho. Então, vamos iniciar a leitura aqui no 14 de 2 Reis. Minha câmera não tá muito boa, gente, tá ficando meio escuro, não sei o porquê. Também hoje tá meio friozinho, eu ia gravar ali fora, que é melhor, né, a luz. Mas não vai dar, tá muito frio, tá uma garoinha fina, então vou fazer aqui do meu quarto mesmo. Então, sem muita conversa e bora para a palavra de Deus, que é lâmpadas para o nosso caminhar. Então, gente, vamos embora. O 14 de 2 Reis começa assim. Amazias e Ata, os assassinos de seu pai. Eu não sei. Então, gente, Ata, será que ela mata? Não sei. Vamos ler aqui. E o 14 inicia assim. No 2º ano de Jeoás, filho de Joacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Joadã, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, ainda que não como seu pai Davi. Fez, porém, conforme tudo o que fizera Joás, seu pai. Tão somente os altos não foram tirados, porque o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Sucedeu que, sendo já o reino confirmado na sua mão, matou os servos que tinha matado o rei, seu pai. Porém, os filhos dos assassinos não matou. Ai, gente, perdão. Como está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: não matarão os pais por causa dos filhos, e os filhos não matarão por causa dos pais, mas cada um será morto pelo seu pecado. Este feriu a 10.000 edonitas, no vale do Sal, e tomou a Sela, na guerra, e chamou a Jocteel, até ao dia de hoje. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Joacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: vem, vejamos-nos face a face. Porém, Joás, rei de Israel, enviou Amazias, rei de Judá, dizendo: o cardo que estava no Líbano mandou dizer ao cedro, que estava no Líbano: dá tua filha por mulher a meu filho. Mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Na verdade, feristes os moabitas, e o teu coração se ensoberbeceu. Glória-te disso, e fica em tua casa. E por que te entremeterias no mal, para caíres tu e Judá contigo? Mas Amazias não ouviu, e subiu Joás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, e viram-se face a face em Bet-Semes, que está em Judá. E Judá foi ferido diante de Israel, e fugiu cada um para sua tenda. E Joás, rei de Israel, tomou Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acasias, em Bet-Semes, e veio a Jerusalém, e rompeu o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 covados. E tomou todo o ouro e a prata, e todos os vasos que se acharam na casa do Senhor, e nos tesouros da casa do rei, como também os reféns, e voltou para Samaria. Ora, o mais dos atos de Jeoás, o que fez e o seu poder. E como pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E dormiu Jeoás com seus pais, e foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. E Jeroboão, seu filho, reinou em seu lugar. E viveu Amazias, filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, 15 anos. Ora, o mais dos altos de Amazias, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E conspiraram contra ele, em Jerusalém, e fugiu para Laquis. Porém enviaram após ele até Laquis e o mataram ali.
E o trouxeram em cima de cavalos, e o sepultaram em Jerusalém, junto a seus pais, na cidade de Davi. E todo o povo de Judá tomou Azarias, que já era de 16 anos, e o fizeram rei em lugar de Amazias, seu pai. Este edificou a Elate, e a restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. O reinado de Jeroboão II. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, e reinou 41 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar a Israel. Também este restituiu os termos de Israel, desde a entrada de Ramate até ao mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, o qual falaram pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amittai, o qual era de Gater-Hefer, porque viu o Senhor que a miséria de Israel era muito amarga, e que nem havia escravo, nem absolvido, nem quem ajudasse a Israel. E ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu, porém os livrou por meio de Jeroboão, filho de Joás. Ora, o mais os atos de Jeroboão, tudo quanto fez e seu poder, como pelejou e como restituiu a Damasco e a Ramate, pertencentes a Judá, sendo o rei em Israel. Porventura não está escrito nos livros das crônicas de Israel? E Jeroboão dormiu com seus pais, como os reis de Israel, e Zacarias, seu filho, reinou em seu lugar. 15. Azarias, rei de Judá. No ano 27 de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Azarias, filho de Amazias, rei de Judá. Tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jecolias, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Então somente os altos não foram tirados, porque o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. E o Senhor feriu o rei, e ficou leproso, até o dia da sua morte. E habitou numa casa separada. Porém, Jotão, filho do rei, tinha o cargo da casa, julgando o povo da terra. Ora, o mais os atos de Azarias e tudo o que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas do reis de Judá? E Azarias dormiu com seus pais, e o sepultaram junto a seus pais, na cidade de Davi. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Zacarias reina 6 meses. No ano 38 de Azarias, rei de Judá, reinou Zacarias, filho de Jeroboão, sobre Israel, em Samaria 6 meses. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como tinha feito seus pais. Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar a Israel. E Salum, filho de Jabes, conspirou contra ele, e feriu-o diante do povo, e matou-o, e reinou em seu lugar. Ora, o mais os atos de Zacarias, eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Essa foi a palavra do Senhor, que falou a Jeú: teus filhos até a 4ª geração se assentarão sobre o trono de Israel. E assim foi. Salum reina em Samaria 1 mês. Salum, filho de Jabes, começou a reinar no ano 39 de Uzias, rei de Judá, e reinou 1 mês inteiro em Samaria. Porque Menahem, filho de Gade, subiu de Tirsa, e veio a Samaria, e feriu a Salum, filho de Jabes, em Samaria, e o matou, e reinou em seu lugar. Ora, o mais os atos de Salum e a conspiração que fez, eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Então, Menahem feriu a Tífisa, e a todos os que nela havia, como também a seus termos desde Tirsa, porque não lhe a tinham aberto. E os feriu, pois, e a todas as mulheres grávidas fendeu pelo meio. Menahem reina sobre Israel. Desde o ano 39 de Azarias, rei de Judá, Menahem, filho de Gade, começou a reinar sobre Israel, e reinou 10 anos em Samaria, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, todos os seus dias, não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar a Israel. Então veio Pu, rei da Síria, contra a terra, e Menahem deu a Pu 1000 talentos de prata, para que este o ajudasse a firmar o reino na sua mão. E Menahem tirou esse dinheiro de Israel, de todos os poderosos e ricos, para dá-lo ao rei da Síria. De cada homem 50 ciclos de prata. Assim voltou o rei da Síria e não ficou ali na terra. Ora, com mais os atos de Menahem e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Menahem dormiu com seus pais, e Pecaías, seu filho, reinou em seu lugar. Pecaías, rei de Israel.
No ano 50 de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Pecaías, filho de Manaém, sobre Israel em Samaria, e reinou 2 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar a Israel. E Peca, filho de Remalias, seu capitão, conspirou contra ele, e o feriu em Samaria, no paço da casa do rei, juntamente com Argob, e com Arié, e com ele 50 homens, dos filhos dos Gileaditas, e o matou, e reinou em seu lugar. Ora, o mais dos atos de Pecaías, e tudo quanto fez, eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. No ano 52 de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Peca, filho de Remalias, sobre Israel, em Samaria, e reinou 20 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar a Israel. Nos dias de Peca, rei de Israel, veio de Tiglat-Pileser, rei da Assíria, e tomou a Ijon, a Abel, Bet, Maaca e Janoa, e a Getz, a Azor e a Gileade, e a Galileia, e a toda a terra de Naphtali, e os levou à Síria. Euséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias, e o feriu, e o matou, e reinou em seu lugar, no 20º ano de Jotão, filho de Uzias. Ora, o mais dos atos de Peca, tudo quanto fez eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Jorão, rei de Judá. No ano 2º de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, começou a reinar Jotão, filho de Uzias, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Jerusa, filha de Zadok. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Fez conforme tudo quanto fizera seu pai Uzias. Tão somente os altos não foram tirados, porque o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Esse edificou a porta alta da casa do Senhor. Ora, o mais dos atos de Jotão e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Naqueles dias começou o Senhor a enviar contra Judá a Rezim, rei da Síria, e a Peca, filho de Remalias. E Jotão dormiu com seus pais, e foi sepultado junto a seus pais, na cidade de Davi, seu pai. E Acaz, seu filho, reinou em seu lugar. 16. Acaz, rei de Judá. No ano 17 de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acaz, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acaz 20 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. E não fez o que era reto aos olhos do Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai. Porque andou no caminho dos reis de Israel, e até a seu filho fez passar pelo fogo, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de todo o arvoredo. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém, para pelejar, e cercaram a Acaz, porém não o puderam vencer. Naquele mesmo tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate à Síria, e lançou fora de Elate os judeus, e os sírios vieram a Elate e habitaram ali até o dia de hoje. E Acaz enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Assíria, dizendo: Eu sou teu servo e teu filho. Sobe e livra-me das mãos do rei da Síria e das mãos do rei de Israel, que se levantam contra mim. E tomou Acaz a prata e o ouro que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e mandou um presente ao rei da Assíria. E o rei da Síria lhe deu ouvidos, pois o rei da Síria subiu contra Damasco, e tomou-a e levou cativo o povo para Quir, e matou a Rezim. Então o rei Acaz foi a Damasco, a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria. E vendo um altar que estava em Damasco, o rei Acaz enviou ao sacerdote Urias o desenho e o modelo do altar, conforme toda a sua feitura. E Urias, o sacerdote, edificou um altar conforme tudo que o rei Acaz lhe tinha enviado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acaz viesse de Damasco. Vindo, pois, o rei de Damasco, viu o altar, e o rei se chegou ao altar e sacrificou nele, e queimou seu holocausto, e a sua oferta de alimentos, e derramou a sua libação, e espargiu o sangue dos seus sacrifícios pacíficos sobre o altar. Porém, o altar de cobre, que estava perante o Senhor, ele tirou de diante da casa, de entre o seu altar e a casa do Senhor, e pô-lo ao lado do altar, do lado do norte. E o rei Acaz ordenou a Urias, o sacerdote, dizendo: Queima no grande altar o holocausto da manhã, como também a oferta de alimentos da noite, o holocausto do rei e a sua oferta de alimentos, e o holocausto de todo o povo da terra, e a sua oferta de alimentos, as suas ofertas de bebidas, e todo o sangue dos holocaustos, e todo o sangue dos sacrifícios espargirás nele. Porém o altar de cobre será para mim, para nele inquirir.
E fez Urias, o sacerdote, conforme tudo quanto o rei Acaz lhe ordenara. E o rei Acaz cortou as cintas das bases, e de cima dela tomou a pia, e tirou o mar de sobre os bois de cobre, que estavam debaixo dele, e pô-lo sobre um pavimento de pedra. Também a coberta que, para o sábado, edificaram na casa, e a entrada real externa, retirou da casa do Senhor, por causa do rei da Assíria. Ora, o mais dos atos de Acaz, e o que fez porventura, não está escrito nos livros das crônicas dos reis de Judá? E dormiu Acaz com seus pais, e foi sepultado junto a seus pais, na cidade de Davi. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. 17. Oséias, rei de Israel. No ano do 10º de Acaz, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Contudo, não como os reis de Israel, que foram antes deles. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Assíria, e Oséias ficou sendo servo dele, e pagava-lhe tributos. Porém, o rei da Assíria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a Sou, rei do Egito, e não pagava tributos ao rei da Assíria cada ano, como dantes. Então o rei da Síria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere, porque o rei da Síria subiu por toda a terra e veio até Samaria, e o cercou 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei da Síria, tomou a Samaria, e levou Israel cativo para a Síria, e fê-los habitar em Hala e em Rabor, junto ao rio de Gozã, e nas cidades dos Medos. Porque sucedeu que os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que o fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. E andaram nos estatutos das nações, que o Senhor lançara fora, de diante dos filhos de Israel, e nos dos reis de Israel, que eles fizeram. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada. E levantaram para si estas estátuas e imagens do bosque, em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes, e queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles, e fizeram coisas ruins, para provocarem a ira do Senhor. E serviram os ídolos dos quais o Senhor lhe dissera, não fareis essas coisas. E o Senhor advertiu a Israel e a Judá, pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo, convertei-vos de vossos maus caminhos, e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Porém não deram ouvidos, antes endureceram as suas servas, como as servas de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus, e rejeitaram os seus estatutos e a sua aliança que fizera com seus pais, como também as suas advertências, com que protestara contra eles, e seguiram a vaidade e tornaram-se vãos, como também seguiam as nações que estavam ao redor deles, das quais o Senhor lhe tinha ordenado que não as imitassem. E deixaram todos os seus mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram imagens de fundição, 2 bezerros, e fizeram um ídolo do bosque, e adoraram perante todo o exército do Deus, e serviram a Baal. Também fizeram passar pelo fogo os seus filhos e suas filhas, e deram-se as adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para provocarem a ira. Portanto, o Senhor muito se indignou contra Israel, e os tirou de diante da sua face. Nada mais ficou senão somente a tribo de Judá. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor, seu Deus. Antes andaram nos estatutos de Israel, que eles fizeram. Por isso o Senhor rejeitou a toda a descendência de Israel, e os oprimiu, e os deu nas mãos dos despojadores, até que os expulsou da sua presença. Porque rasgou a Israel da casa de Davi, e eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate. E Jeroboão apartou a Israel de seguir ao Senhor, e os fez cometer um grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha feito. Nunca se apartaram deles. Até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel expulso da sua terra, a Síria até o dia de hoje. O rei da Síria leva para Samaria muitos estrangeiros. E o rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Guta, de Ava, de Ramate e de Sefarfaim, e o fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E eles tomaram a Samaria em herança e habitaram as suas cidades. E sucedeu que, no princípio da sua habitação ali, não temeram ao Senhor, e o Senhor mandou entre eles leões que mataram algum deles. Por isso falaram ao rei da Síria, dizendo, a gente que transportastes e fizeste habitar na cidade de Samaria, não sabe o costume de Deus da terra. Assim mandou leões entre ela, e eis que a matam, porquanto não sabe o culto do Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer,
levai ali um dos sacerdotes que transportastes de lá, e vá e habite lá, e ele lhe ensine o costume de Deus da terra. Veio, pois, um dos sacerdotes que transportaram de Samaria, e habitou em Betel. Ele ensinou como deveriam temer ao Senhor. Porém, cada nação fez os seus deuses, e os puseram nas casas dos altos, que os samaritanos fizeram, cada nação nas cidades em que habitavam. E os de Babilônia fizeram Sucote-Benote, e os de Guta fizeram Nergal, e os de Hamate fizeram Acima, e os aveus fizeram Nibás, e os Tartaque, Nibás e Tartaque, e os serfavitas queimaram seus filhos no fogo, e Adrameleque e Anameleque, deuses de Sefarfaim. Também temia o Senhor, e dos mais baixos do povo fizeram sacerdotes dos lugares altos, os quais lhe faziam o ministério nas casas dos lugares altos. Assim temiam o Senhor, mas também serviam a seus deuses, segundo o costume das nações, dentre os quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje fazem segundo os primeiros costumes. Não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos, segundo as suas ordenanças, segundo a lei e segundo os mandamentos que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Contudo, o Senhor tinha feito uma aliança com eles. Ele lhes ordenara, dizendo: Não temerei a outros deuses, nem vos inclinareis diante dele, nem os servireis, nem lhe sacrificareis. Mas o Senhor, que vos fez subir da terra do Egito, com grande força e com braço estendido, a este temereis, e a ele vos inclinareis, e a ele sacrificareis. E os estatutos, as ordenanças, a lei e os mandamentos que vos escreveu, tereis cuidado de fazer todos os dias, e não temereis a outro Deus. E da aliança que fiz convosco, não vos esquecereis, e não temereis a outros deuses. Mas ao Senhor vosso Deus temereis, e a ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Porém, eles não ouviram, antes fizeram segundo a seu primeiro costume. Assim, essas nações temiam ao Senhor, e serviam as suas imagens de escultura. Também seus filhos e os filhos de seus filhos, como fizeram seus pais. Assim fazem eles até o dia de hoje. Espera aí, gente, deixa eu ver uma coisa aqui. Até o 25. Vamos para o 18. Ezequias restabelece o culto ao Senhor. E sucedeu que, no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. E 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Abi, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso, e lhe chamaram Neustan, no Senhor Deus de Israel. Confiou de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou dele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, se conduzia com prudência, e se rebelou contra o rei da Síria, e não o serviu. Ele feriu os filisteus até Gaza, como também os seus termos, desde a torre dos Atalaias até a cidade fortificada. E sucedeu no 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que Salmaneser, rei da Síria, subiu contra Samaria, e a cercou, e a tomaram ao fim de 3 anos, no ano 6º de Ezequias, que era o ano 9º de Oséias, rei de Israel, quando tomaram Samaria. E o rei da Síria transportou a Israel para a Síria, e os fez levar a Hala e a Rabor, junto ao rio de Goza e a cidade dos Medos. Porquanto não obedeceram à voz do Senhor seu Deus, antes transgrediram a sua aliança, e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado. Nem o ouviram, nem o fizeram. Senaqueribe invade Judá. Porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá, e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Síria, a Laquis, dizendo: Pequei, retira-te de mim, tudo que me impuseres, suportarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Assim deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Naquele tempo cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor e das ombreiras, de que ele, rei de Judá, as cobrira, e o deu ao rei da Síria. Contudo, enviou o rei da Assíria a Tartã, e a Rabsares e a Rabzaque,
de Laquis, com grande exército ao rei Ezequias, a Jerusalém. Subiram e vieram a Jerusalém. E, subindo e vindo eles, pararam ao pé do arqueduto, da piscina superior, que está junto ao caminho do campo do lavandeiro. E chamaram o rei, e saíram a eles Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Zebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. E Rabizaque lhes disse: Ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é esta em que te escribas? Diz-te tu, porém, são palavras só de lábios. Há conselhos e poder para a guerra? Em quem, pois, agora confias, que contra mim te rebelas? Eis que agora tu confias naquele bordão de cana quebrada, no Egito, no qual se alguém se encostar, entrar-lhe-á pela mão, e a furará assim? E furará? Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Se, porém, me dizerdes, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é esse aquele cujos alto e cujos altares Ezequias tirou? Dizendo a Judá e a Jerusalém, perante esse altar vos inclinareis. Em Jerusalém? Ora, pois dá agora reféns ao meu senhor, o rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, e tu puderes dar cavaleiros para eles. Como, pois, farias virar o rosto de um só capitão dos menores servos de meu senhor, quando tu confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? Agora, pois, subi, eu porventura, sem o Senhor, contra este lugar para destruir? O Senhor me disse, sobe contra essa terra, e destruí-a. Então disse Eliaquim, filho de Ilquias, e Sebna, e Joá, a Rabizaque, rogamos-te que fales aos teus servos em siriaco, porque bem o entendemos. E não nos fales em judaico, aos ouvidos do povo que está em cima do muro. Porém, Rabizaque lhe disse, porventura mandou-me meu senhor somente a teu senhor e a ti para falar essas palavras? E não antes aos homens que estão sentados em cima do muro, para que juntamente convosco comam o seu excremento e bebam a sua urina? Rabizaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico, e respondeu dizendo, ouvi a palavra do grande rei, do rei da Síria. Assim diz o rei, não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão, nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo, certamente nos livrará o Senhor a essa cidade, não será entregue na mão do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria, contratai comigo por presentes e saí de mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um a água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa terra, de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras, de azeite e de mel. E assim vivereis e não morrereis, e não dei ouvidos a Ezequias, porque vós incita dizendo, o Senhor nos livrará. Porventura, os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Que é feito dos deuses de Ramate e de Arpade? Que é feito dos deuses de Sefarfaim, Rena e Iva? Porventura livraram a Samaria da minha mão? Quais são eles dentre os deuses da terra que livraram a sua terra da minha mão, para que o Senhor livrasse a Jerusalém da minha mão? Porém calou o seu povo, e não lhe respondeu uma só palavra, porque mandado do rei havia dizendo, não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram a Ezequias, com as vestes rasgadas, e lhe fizeram saber as palavras de Rabizaque. Gente, vou parar aqui no final do 18. Depois a gente começa aqui no 19. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Mais um pouquinho da palavra de Deus, né? Daqui a pouco nós vamos pro livro de Crônicas. Tem pessoas que falam assim pra gente, ai, mas vocês só ficam lendo o Antigo Testamento, não sei o que, nós temos que ler o Novo, que o Novo é a graça, que a gente passa a viver a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a Bíblia, ela foi escrita de Gênesis e Apocalipse, né, gente? Não tem como você ler a Bíblia só no Novo. Eu sei que Cristo veio, rasgou o véu do templo, né? Morreu por nós, dando-nos o direito a morar no céu com ele. Aquele que for fiel a ele e andar nos seus caminhos. Mas nós temos que ler a Bíblia de Gênesis até Apocalipse, né, gente? Pra gente saber o que aconteceu lá no Antigo Testamento, na época do... que eu posso dizer, que eles viviam na lei. Nós temos que saber da lei, né? Como que foi a lei no Antigo Testamento. E a gente vai começar a ler o Antigo, depois vamos pro Novo. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus, me perdoem qualquer coisa, gente. Vamos embora proclamar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo para todos aqueles que ouvir
e seguir os seus mandamentos e sair dos seus pecados, Jesus Cristo tem um novo céu e uma nova terra para todos, aqueles que forem fiel a Ele. Então, gente, beijo no coração de todos vocês. Fique com Deus e até a próxima leitura da Bíblia.